Fala, meus amigos, como é que estão vocês? Para que a gente está aqui hoje? Não era a ideia fazer esse conteúdo aqui, era a ideia de um outro tipo de vídeo, mas pipocou nesse último dia do ano a entrevista, ou pode-se dizer a merda que o Bright White jogou no ventilador sobre o final da gestão Roberto Guerra com ele e o início da gestão Odorico Roman e tudo o que veio a suceder dos pagamentos e da cobrança que o Bright White fez para o Grêmio, tá? Eu vou ler toda a matéria na íntegra com vocês aqui. Ponto a ponto a gente vai analisar. Cara, se demonizou muito o Bright White. Eu aqui não estou querendo defender ele. Eu acho que cobrar o clube sempre pega uma inimizade com a torcida. Mas o relato que ele faz ali para o portal GE, Globoesporte.com, mostra o que Alberto Guerra tornou o Grêmio. O que Alberto Guerra fez com o Grêmio. É lamentável uma coisa dessas, tá, gente? Daqui a pouquinho, depois da vinheta. Vocês que já estão por aí, meus amigos, quero convidar. Deixa o like no vídeo, por favor, aí, tá? Muito importante você dar o like e hypar ali embaixo. Se inscreve no canal, a gente não vai atingir nossa meta de chegar a os 14 mil inscritos até a meia-noite. É muito difícil. Mas tu pode ajudar a gente se inscrevendo no canal, ajudando o canal e lá para cima em 2026, tá? Também quero pedir encarecidamente para ele comenta o que tu acha desse caso, depois de ver o lado do Bright White sobre essa notícia, tá? Sem perder muito tempo, eu já quero trazer aqui ao palco. Vamos ver na íntegra agora o relato do Bright White, tá? Abre aspas para o Martin Bright White. Nas últimas 2 semanas estive fora do Brasil para passar um tempo com a família e focar na minha recuperação. Durante esse período, no entanto, muitas coisas foram ditas e feitas na minha ausência e sinto a responsabilidade de tratá-las de forma direta. Eu poderia ficar em silêncio permitindo que fontes falassem por mim, como foi feito contra mim, mas sempre acreditei que a honestidade importa, sempre falei abertamente sobre aquilo em que acredito. As pessoas podem ou não concordar, mas ao menos sabem que minhas palavras vêm de mim. Aqui. Não gosto de falar sobre dinheiro, mas quando narrativas são criadas para definir o caráter de uma pessoa, o contexto importa. Há fatos que precisam ser levados em consideração antes que qualquer julgamento seja feito. Cheguei ao Grêmio cheio de entusiasmo e ambição. Segui genuinamente o que era meu destino, senti genuinamente que era meu destino vir para cá. A região havia acabado de sofrer uma catástrofe natural e o clube atravessava um momento difícil. Ainda assim, acreditei profundamente na ambição, na história e na força do Grêmio. Acreditei que poderia ajudar o clube a se reconstruir, junto com os jogadores que estavam aqui. E nós conseguimos. Para 2024, eu aceitei um salário muito baixo, com o entendimento de que parte dos meus vencimentos seria paga em parcelas em 25. Confiei no destino, no projeto e nas pessoas. Essa foi minha escolha, feita de boa fé. Quando chegou o momento de pagar essas parcelas, apenas a primeira foi paga. A segunda, que vencia em abril, nunca chegou. Junto com meus agentes, procurei o clube repetidas vezes para encontrar uma solução, confiei na palavra deles. O clube nos informou que também não conseguia fazer o pagamento seguinte, mas propôs por conta própria um cronograma de pagamento. Aceitei as datas sugeridas por ele. Quando essas datas chegaram, o acordo foi descumprido, os pagamentos não foram feitos. Foi a primeira vez que percebi que apenas palavras não eram suficientes. Eu não queria envolver advogados ou notificações. Acreditei que o diálogo seria suficiente. Eu estava errado. Meses se passaram com ligações sem respostas. Parte do valor foi pago e, posteriormente, foi apresentada uma nova proposta de pagamento, que não era aceitável, mas, eventualmente, chegamos a um novo acordo. Um plano de pagamento que se estenderia até o início de 2026. Um contrato foi elaborado para proteger ambas as partes. Eu me comprometi a dar tempo ao clube e o clube se comprometeu a honrar a dívida. Esperamos meses para que esse contrato fosse assinado. Isso nunca aconteceu. A primeira parcela desse novo acordo foi paga, a segunda não. Houve momentos em que meus agentes foram ignorados ou informados de que as pessoas estavam ocupadas demais para conversar. Isso na gestão Guerra ainda. Em algumas ocasiões, em vez de ir para casa após o treino para descansar para os jogos, fiquei esperando do lado de fora de escritórios, apenas para conseguir uma conversa. Porque, caso contrário, nenhuma conversa acontecia. Em novembro, tentamos repetidas vezes finalizar a redação do contrato. Não houve resposta. No início de dezembro, perguntamos novamente sobre o pagamento em atraso e nos disseram que ele seria feito naquela mesma semana. Não foi. No dia 8 de dezembro, data da posse da nova gestão, meu advogado entrou em contato mais uma vez com o clube de forma respeitosa e cooperativa, buscando apenas uma clareza sobre o pagamento em atraso e o contrato pendente. Não houve resposta.
No dia 10 de dezembro foi enviada uma terceira notificação formal, não por hostilidade, mas porque todas as outras alternativas haviam falhado. Dizer que eu não tentei encontrar uma solução não é justo e nem verdadeiro. Eu entendo o quão difícil é assumir uma gestão de um clube de futebol. Entramos em contato com respeito. Se a nova direção não foi informada sobre essas questões, não sei dizer o motivo. O que eu sei é que um plano de pagamento foi acordado e não foi cumprido. Quando o diálogo se torna impossível, proteger os próprios direitos por meios legais passa a ser a única opção responsável. Durante todo esse processo, eu nunca falei publicamente contra o clube, nunca vazei informações, nunca quis que o Grêmio fosse retratado como um clube que não paga seus compromissos, porque isso prejudica a capacidade de atrair jogadores e, no fim das contas, prejudica a todos, inclusive a mim. Minha ambição sempre foi conquistar títulos aqui e eu me pergunto, aqueles que vazam informações seletivas percebem que estão prejudicando o clube? Daí ele detalha ali que jogou machucado, fala até do tendão dele, mas o principal a gente leu aqui, que era o início aqui, né? Escorre mais ainda um pouco da matéria ali, mas o que a gente tem para falar aqui é outra coisa agora, a gente vai falar. Cara, o Bright White, tá, ele poderia ter tentado, é foda a gente dizer isso, mas ele poderia ter tentado conversar um pouco mais com a nova gestão. Ou seja, assumiu no dia 8, ele tentou falar no dia 8, não conseguiu, no dia 10 notificou. Vamos pedir um entendimento para ele que queria falar com a nova gestão? Podemos pedir. Mas, pô, cara, olha o que ele descreve tudo que tentou fazer com o Guerra. O Guerra ignorava o cara e seu staff. Prometeu pagamentos que não cumpriu. O Bright ganha muito, o Bright isso, o Bright aquilo. Gente, isso não é problema do Bright White. O problema é do irresponsável que propôs este contrato ao Bright White. Tá? Que prometeu pagar primeiro um salário baixo, entre aspas, segundo ele, e depois fez esse 1,7 milhão e que não tem condições de pagar e fica luvas para trás e fica isso e fica aquilo. Essa conta é toda de Alberto Guerra. Eu acho que o único erro do Bright White, lendo esse relato dele e batendo com as informações, é que tentou conversar no dia 8, data da posse, gente. Aí eu vou passar um mini pano para a gestão Odorico Romano. Foi tentado no dia da posse, tu imagina o turbilhão de coisas que não estavam. O Bright poderia ter esperado mais uns dias, lá pelo dia 15, 14, e ter tentado conversar de novo. No dia 10 já mandou notificação. Para mim é o erro dele nessa história. Erro bem entre aspas, tá? Porque ele está cobrando o que é dele. Mas com o Alberto Guerra e seus Blue Caps, que foram uns verdadeiros cânceres, sei lá como fala isso aí, na vida do Grêmio, ele tentou e foi ignorado. Então, gente, vamos lá. Dá para culpar o Bright White? Não. Ele não tem culpa do contrato que foi feito com ele. Ele jogou machucado e a gente sabia disso, só que a gente ignora isso daí, porque tem muito influenciador e tem muito jornalista de veículos que ele poderia ter procurado e não procurou. Ele foi no GE, não foi em GZH, que fizeram a caveira dele por ele talvez não querer dar entrevista, ou isso ou aquilo. Tá. A gente sabe onde que começou esse hate com o Bright White. Agora, a gente virar contra o cara porque ele está cobrando, a gente podia criticar que ele não estava jogando bem, até porque estava jogando machucado e fora de posição, que ele nunca foi 9. E o trabalho do Mano Menezes não favorecia ele, tanto que com o Gardelon, o Quinteiros e com o Renato, ele fazia gols. Tá? Ele fazia gols, a média de 1 a cada 2 jogos. Pode puxar aí. Eu puxei. Eu não estou aqui querendo defender o lado do Bright White, só que essa caça às bruxas que estão fazendo com o Bright, ele justifica, a gente tem a palavra dele finalmente aqui. E ele garante, diferente do que me foi dito pela galera do Grêmio. Tá? A galera do Grêmio diz que foi o Bright que vazou. Ele nega isso daí, que tenha sido ele que vazou as informações. Então, gente, vamos lá, né? Vamos lá. Isso só prova da gestão Alberto Guerra, o que fez com o Grêmio. E só mostra que nessa briga, infelizmente, para o Grêmio, o Bright está certo. Ele tem que receber o que é devido para ele, ele tem que receber os dividendos dele, não interessa quanto seja quem assinou o contrato ao responsável. E, infelizmente, a gente tinha pessoas incompetentes à frente do Grêmio que assinaram esse contrato. Então, gente, a gente só tem que sentar e chorar, porque foi assinado o contrato e o Grêmio tem de pagar. E nessa, o Bright White tem um pequeno erro, que é esse que eu citei antes, de no dia da posse ter falado e depois já notificado. Mas é um direito dele. Eu não consigo condenar o Bright White nessa missão. E você consegue? Deixa a tua opinião sobre isso aí, like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações
fica por dentro de tudo que envolve o universo gremista. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.